Inscreva-se em nosso canal e seja impactado por essa mensagem. Deus abençoe. Romanos 8,15 diz assim, nós vamos ler até o 17. Diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Uau! Paulo, ele estava escrevendo essa carta aos romanos, a igreja em Roma que se reunia naquele lugar, e ele estava falando exatamente isso. Olha, se é o Espírito Santo que guia vocês, se vocês receberam o Espírito Santo, esse Espírito, ele não torna escravos medrosos, ele não te torna uma escrava medrosa, muito pelo contrário, é um espírito de adoção. Mas nós brasileiros vamos olhar para a adoção numa cosmovisão brasileira de que a adoção é o quê? Não é ilegítimo, é um coitadinho que vamos aceitar, vamos, coitado. Vamos, tadinha dela, vamos aceitar ela porque foi deixada, abandonada. Essa pode ser a visão que o Brasil tem sobre a adoção. E pasmem vocês, somente em 1988 é que a lei garantiu para o filho adotivo as mesmas, como é que chama a palavra? Os mesmos direitos do filho biológico. Não dá nem para dizer do filho legítimo, porque filho biológico, as mesmas, só em 1988. Até então não existia os mesmos direitos. Graças a Deus, alguém foi lá, mudou a lei e agora tudo é diferente no Brasil. Mas se muda uma lei, mas se demora anos e anos para se mudar uma cultura de pensamento. A gente vai aí falar sobre racismo. A gente vai ver tantas questões, né? Que existe um racismo estrutural, cultural na mente da pessoa. Entende? Já vem de várias gerações e isso precisa ser quebrado. A gente vai ver tantas e tantas outras coisas e a adoção é uma dessas. Só que no contexto romano que Paulo estava falando, Paulo não estava falando para os brasileiros, porque talvez se Paulo estivesse aqui falando para nós, ele não ia usar essa analogia, ou ele ia corrigir o que ele está falando. Ele está falando no contexto romano, porque no contexto romano, não no judaico, tá, gente? Para não confundir, no romano, no 9º dia que o menino nasceu, 9º dia, era o dia que então que o pai poderia receber ele como filho, o filho biológico, ou rejeitar ele e dar um nome para ele. Olha isso. A adoção não é uma questão de que eu tenho os meus filhos biológicos, agora eu vou adotar outro. Não. No Império Romano, todos precisavam ser adotados no 9º dia. Olha que loucura isso. Inclusive, se você for olhar para a tradição judaica, judaísmo, você vai ver a mesma coisa. Paulo está falando o seguinte, e depois tem um versículo que diz que Israel, o Israel de Deus, também foi adotado. Eu achava que era só os gentios, que nós fomos o quê? Enxertados na videira. Deixa eu explicar para quem não está entendendo o que é gentil, o que é judeu. Israel é o povo escolhido de Deus. Quando Jesus vem, Israel não reconhece Jesus como Messias. Mesmo com todas as profecias se cumprindo, parte do povo não consegue compreender. Por isso que a gente vai ver hoje os judeus separados, né? Os ortodoxos, aqueles que são os messiânicos. Por que é judeu messiânico? Porque ele acredita no Messias, ele acredita em Cristo. E houve uma separação. Mas, e aí o que fala? Que Deus então, o evangelho, como houve a rejeição de Israel, o evangelho foi para os outros povos. E Jesus foi aceito como Messias.
Então eu e você somos gentios. Já dizia o povo que nós éramos jambuzeiro bravo. O que é jambuzeiro bravo? É uma espécie de videira que não dava fruto. Então, o que falou? O gentio é um jambuzeiro bravo, onde nós cortamos uma vara do jambuzeiro bravo e nós enxertamos de novo. E nós vamos ver que, para vocês entenderem, que eu pensando que Israel era filho legítimo, filho biológico, filho escolhido de Deus. Não, até Israel foi adotado. Porque todo filho nessa cultura precisava ser adotado. Ele poderia inclusive rejeitar o próprio filho biológico. E posso dizer para vocês, a maioria dos reis que você vê, imperadores em Roma, eram filhos adotados. Não eram biológicos, eram escolhidos. Era como se fosse uma escolha. Os laços de um filho adotivo era muito mais forte do que os laços de um filho biológico. Essa promessa de filiação está aqui hoje. Diante dessa estrutura que eu estou colocando para você, entenda, tire o óculos antigo da adoção e coloque o óculos novo da adoção. Não é rejeição, não é menos filho. Na verdade, um filho biológico poderia ser rejeitado. Um filho adotivo nunca pode ser rejeitado na cultura. Nunca. Nunca pode ser rejeitado. E aí, voltamos para o Brasil. Até 1988, no Brasil, os filhos adotivos não tinham os mesmos direitos que os filhos biológicos. Mas a partir dessa data, tudo mudou. Bom, hoje, no Brasil, após concluída o processo de adoção, e eu quero encorajar aqui como igreja, no Brasil e nas nações, adote crianças. Se isso queima no seu coração, eu sei que muita gente vem falar muita coisa, mas se isso queima no seu coração, adote. Nós temos famílias aqui que adotaram e que têm os seus desafios? Tem. Mas é lindo o que Deus pode fazer através de uma família para uma criança. Mudar o destino de uma criança. Hoje eu vi um vídeo sobre isso. Um menininho perdeu a mãe e perdeu a avó. E ele estava no internato, num orfanato, né? E tinha um parente próximo, assim, que estava requerendo ele, mas estava aquela briga judicial. E aí eles conseguiram. Aí esse parente veio com a documentação e falou assim, olha, e filmaram, né? Responderam. Aí o menininho de 8 anos, gente, falou assim, ai, não me diz que eles disseram não. Quando eu vi aquilo, eu pensei, com 8 anos, olha a guerra que esse menino já está enfrentando. E aí o pai, né, o pai adotivo falou assim, lê o documento. E na hora que ele viu que fulano de tal é seu filho, ele caiu em prantos e lágrimas e falava, eu sou o teu filho? Eu sou mesmo o teu filho? E aí ele dizia, olha, eu carrego o teu sobrenome, então eu sou o teu filho. E eu achei aquilo tão lindo, ele abraçou aquele pai. Sabe, porque é pai, a adoção não tira legitimidade de filho. E hoje, após a concluída o processo de adoção, a nova família recebe todos os direitos legais sobre essa criança. Concluiu a adoção, todos os direitos legais estão no pai e na mãe adotivo. E a primeira coisa que acontece quando isso se torna oficial, é lindo, porque é emitida uma nova certidão de nascimento. E eu trouxe uma certidão de nascimento para a gente dar uma olhada. Aqui está a minha fictícia, tá, gente? Mas uma certidão de nascimento. Essa certidão de novo nascimento, ela é emitida outra vez. Aqui a minha certidão, Viviane Nunes Martinello,
Meu pai, Manuel Nunes, mãe, Marlene Nunes. Meus avós, José João de Souza, Esther Nunes de Souza. A minha avó, Undina Nunes, o meu avô, Garibaldi Nunes. E aí teria outras muitas informações. Se eu fosse uma criança adotada no Brasil, essa minha certidão de nascimento não existiria mais. Ela é cancelada. Um novo CPF é emitido. Então, dívidas, situações com outra família, ligações, por exemplo, se o pai daquela criança teve alguma situação e é ligado não existe ligação nenhuma, é rompido com a família de origem. Ele recebe um novo CPF e uma nova certidão de nascimento. E eu vou ler para você que sobre isso, Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou todos os nossos pecados. Quando você é adotada por Deus, quando Ele te escolhe, Ele quebra todo vínculo que você tinha, todo vínculo passado de família, de maldições é quebrado. Por isso que a Bíblia fala do nascer de novo. É como se você nascesse de novo. É uma chance nova. Por isso que a Bíblia vai dizer: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Sabe, mãe, não foi tu que escolheu Deus, Ele te escolheu. Ele disse: essa menina é minha. Ele olhou para ti e falou: a Daiane, eu vou cercar o caminho dela para ela me conhecer. A Maiara, a Vitória. Eu lembro quando eu engravidei da Vitória, eu não sabia que era uma menina. Eu simplesmente peguei o exame e falei: estou grávida. 24 anos, eu falei: meu Deus, estou grávida, e agora? Vou contar para o Telmo, A gente estava 5 anos de casado, eu acho, já. Na hora que eu estava andando na rua, gente, foi muito forte, eu andando na rua, falei: meu Deus, já está aqui dentro. E o Senhor falou assim para mim: olha para o céu. Eu olhei para o céu, o Senhor falou: é uma menina. O nome dela vai ser Vitória. E o Senhor falou assim comigo: e ela é tão linda. E quando você proferir o nome dela, Vitória, o inferno vai estremecer, porque eu dei uma vitória para vocês. Ela representava, era a coroação da restauração do nosso casamento. Então não foi ela que escolheu. Antes de ela saber que ela era um embrião, Ele já tinha o nome dela. Ele te adotou, Ele te escolheu. Eu sei que talvez você, como eu, na escola ninguém te escolhia. Porque eu era muito ruim no vôlei, eu ficava por último, gente. Eu tenho trauma de jogar, acho que até hoje por isso. Porque eu era tão ruim que ninguém me escolhia. E quando eu ia pro time que tinha que ir, não, lá vem ela. Eu fugia da bola, eu falei: ai, a bola. Mais ou menos assim, ai. E eu tinha essa coisa da rejeição. O diabo trabalhou muito cedo comigo sobre rejeição. Ele foi marcando, ele foi trabalhando. Mas quando eu entendi que Ele me escolheu. Quando você entende que Deus te escolheu, você não precisa da escolha de mais ninguém. Vai chegar um cara e te escolhi. Amém, querido, mas eu já fui escolhida antes de você. Você tem uma outra visão. Ele me escolheu.